Boa noite a todos. E sejamos abençoados pelo Mestre Jesus. São chegados os tempos, sempre são chegados, né? Já que o tempo não para, por mais que nós paremos no tempo, o tempo não para. Esses é o último capítulo da Gênese, que fala dos sinais dos tempos. Então, o que a gente vai ver hoje é sobre esse final da Gênese, que fala sobre o nosso tempo e o tempo de todos que andam e andaram sobre o nosso planeta, né? Que é para nós aqui que estamos chegando. Então, Na Conduta Espírita é um livro que o André Luiz passa mensagem, e tem um item que fala também sobre o tempo. Ele fala que é perante o tempo. E ele nos diz uma coisa bem intensa, né? Ele diz que quando nós desperdiçamos o tempo, nós estamos desperdiçando e esbanjando o patrimônio divino. Então, quando nós perdemos o tempo, nós não perdemos só o tempo que nos é dado. É um patrimônio divino que nos foi concedido e que nós temos que saber muito bem o que fizemos dele. Que apesar de termos o tempo que nós necessitarmos, a gente não sabe quanto tempo vai levar para termos novamente esse tempo que nós perdemos. E às vezes 1 segundo que a gente desperdiça, nós não sabemos quanto tempo a gente vai levar para recuperar o tempo perdido, né? Então, na Bíblia, no Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala sobre o tempo. Aqui é só para a gente lembrar, é uma amostra, né? Porque na realidade são 22 versículos, e eu trouxe os primeiros 8 só para a gente dar uma lembradinha, né? No que fala a Bíblia. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí aqui já tem o propósito de Deus e o nosso propósito. Será que eles estão conjugados? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E o nascer aqui pode ser nascer, né? No caso de termos novamente vida, uma nova encarnação. E pode ser nascer outras coisas. Nascer as ideias, nascer uma nova construção dentro de nós. Tempo de matar e tempo de curar. O que nós precisamos matar dentro de nós? O que nós precisamos curar para melhorar enquanto espíritos, né? Temos tempo de derrubar e tempo de construir. E sempre para construir alguma coisa, nós temos que derrubar uma construção antiga. No campo das ideias e no campo material. Hoje, mais do que nunca, né? A gente vai ver que, por falta de espaço, as cidades, elas se desenvolvem em cima de construções antigas. Então, hoje em dia, se vê muito desconstruir, derrubar, para daí fazer algo novo. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Vê que aí ele distingue, né? Não é sinônimo o chorar com o prantear. Parece que o segundo, ele diferencia talvez a intensidade. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Aí aqui falando, né, nas nossas alegrias, a nossa expansão emocional, realmente, às vezes a gente precisa se conter, né, para não ferir o outro. E é tempo que a gente tem que acalentar, abraçar, acolher outras coisas que nós não estamos habituados, né? Em especial nessa época agora que nos chega tantos seres diferentes no planeta, que as crianças são tão especiais. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar
e o tempo de falar. Falar em público é mais difícil para a maioria das pessoas, mas falar é algo que no ser humano é inato. É mais difícil para a gente calar do que falar, né? Se manter calado quando algo nos incomoda é um desafio. Tempo de amar e tempo de odiar. Que odiemos só coisas ruins. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E é belíssimo, né, até o item 22, mas por questão de tempo, não poderemos vê-los, né? Então, falando de, como o nosso amigo estava falando aqui, inclusive belíssima música, né? Somos agraciados com esse tempinho que a gente tem por recolhimento. Como ele falou aqui, nós temos os estudos que nos levam, né, principalmente na doutrina ou em qualquer campo da nossa vida, nos levam à evolução. Aqui na doutrina espírita, Kardec nos deixa, em primeiro lugar, 5 livros, né, que são as obras conhecidas como basilares ou chamada também de Pentateuco, que vai começar com os livros dos Espíritos em 1857. Esse é o livro, é a pedra fundamental, né, do Espiritismo. Depois, as outras 4 obras são, na realidade, esse livro, as partes dele, porque o livro do Espírito ele tem 4 partes. As 4 partes elas dão numa explanação mais amiuçada, nascem então os outros livros, né? Eles são feitos de cada uma dessas partes. Daí ele tem estrutura melhor, né? Em 1861 ele fez o livro dos Médiuns, que se liga à segunda parte do livro dos Espíritos, que fala do mundo espiritual, né? Do mundo dos espíritos. Em 1864 chega o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho que fala das leis morais, né? Essa parte do livro dos Espíritos fala das leis morais. E depois temos o Céu e o Inferno, que eu ouvi falar que vai ter agora novos estudos, né? E ele é de 1865. A 4ª parte do livro dos Espíritos fala das esperanças e das consolações. Fala desta parte que depois dá início ao Céu e Inferno. Os últimos serão os primeiros. Nesse caso aqui é verdadeiro. A Gênese é o último livro que está explicando a primeira parte do livro dos Espíritos. Nada é por acaso, principalmente explicado pela doutrina. Nós temos mais dificuldade em entender o princípio das coisas, já que está mais longe, né, da nossa evolução. Foi necessário muito caminhar da ciência para nós chegarmos a descobrir como a Gênese se deu, né? Como se deu a origem do nosso planeta, a origem de tudo que tem vida na Terra, e ainda tem umas lacunas na ciência, né? E o mundo espiritual vai explicar em alguns livros. E que coisas que foi dita, inclusive nessas obras, só veio a ciência a descobrir na nossa era. Passando-se, né, séculos para então vir a descoberta do que já estava ali mencionado. Então, a Gênese, esse livro maravilhoso, ele vai nos explicar sobre a origem do planeta Terra e a origem, e claro, é tudo muito similar, né? Tudo que acontece no macro acontece no micro, então a gente tem ideia do surgimento dos outros planetas do mesmo modo, né? Então, todos esses assuntos que são apresentados neste livro, se a gente tirasse assim, mas no final de tudo, o que é que fica? Do que realmente está falando o livro? Né? Nas entrelinhas das leis, né, divinas, da grandiosidade dessas leis e como elas não mudam.
Elas não podem ser revogadas, elas não podem dizer, não, mas não, às vezes é assim, às vezes não é. Não. Elas vão se dar, né, sempre do mesmo jeito, por serem simplesmente, são imutáveis, porque elas são simplesmente perfeitas. E nós, imperfeitos ainda, não temos nem a possibilidade de compreendê-las no total. A gente só tem, por enquanto, um vislumbre. E daí a gente vai lembrar, né, das nossas leis naturais ou as leis divinas, que são essas 10 aqui. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, da conservação, da destruição, que nada se conserva para sempre, a não ser essas leis. A lei da sociedade, nós só evoluímos porque conseguimos, né, nos firmar enquanto sociedade. A lei do progresso, que por mais que nós às vezes tenhamos assim aquela aversão a certas coisas novas, elas virão e ou você aceita ou você vai ser arrastado por elas. Está aí esse mundo tecnológico, né, que não nos deixa nenhuma dúvida. A lei da igualdade, para onde todos vamos rumar um dia. A lei da liberdade, sempre relativa, né, porque pensar que vamos ter liberdade total, não tem como, porque nós iríamos ferir a liberdade que o outro também tem. Então, sempre vai ser a nossa relativa. E justiça, amor e caridade, 3 num pacote só, porque uma coisa não acontece sem a outra. Então, a lei do progresso vai ser a lei que baseia o estudo desta noite. Então, a Gênese ela tem um subtítulo, né? Que é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Tudo que é considerado milagre, o Espiritismo depois vem explicar, né? Que são apenas coisas que nós não podemos ainda entender. Tudo que para nós é extraordinário, para um espírito crístico, é ordinário. Só para nós que ainda não conseguimos fazer. Embora, né, ele tenha dito, vós sois deuses. Um dia poderemos fazer tanto quanto. Vai depender da nossa evolução, né? Então, na Gênese, né, vai falar que a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos, todas as obras da coleção, né? O Kardec, ele reuniu todo esse aparato teórico e experimental, porque ele fez, né, baseado na época, em cima da teoria positivista, tudo comprovado, já que ele era um professor catedrático sério nesse assunto. E a ciência daí vem em primeiro lugar, tanto que ele deixou dito que se um dia qualquer ponto do espiritismo tivesse conflito com o da ciência, que nós espíritas seguíssemos a ciência. Claro, a séria, né, comprovada, né, não algo que não foi comprovado com estudo de anos, né, nada muito novo. Então, a ciência aqui ela é convidada a construir a Gênese segundo a lei da natureza. Então, todo estudo do Kardec, depois quando tu, né, agora, 1800 e alguma coisa, nós agora 2000 e pouquinho, tudo que tu for pegar cientificamente, for tentar casar com o livro Gênese, nós conseguimos. E nós fizemos um experimento na casa espírita onde nós estudamos e atuamos, né? Nós pegamos, encontrei no History, tem uns vídeos científicos construindo o planeta Terra, que mostra a gênese do planeta até a chegada do homem. E nós fizemos passo a passo, né? Toda noite estudávamos nós temos 1h30 de estudo, estudava uma boa parte daqueles vídeos e depois comparávamos a gênese para ver se casava, e conseguimos, né? Deus prova a sua grandeza e o poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação dela. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Para nós, é que o tempo é diferente, relativo, né? Se saíssemos, né, do planeta, à medida que a gente se distancia dele, o tempo é outro, né? O astrofísico sabe
muito bem explicar o tempo local e não local. Então, o tempo, alguns dizem que o tempo para nós, ele é uma impressão. E hoje é 4 horas. Apesar do relógio mostrar o tempo mecânico de 24 horas, todos, e até as crianças, tá? Eu estou com turmas de criança de 6 anos, todos têm a impressão muito forte de que o tempo está passando muito rápido. Eles dizem, né? Porque criança ainda não tem muita noção de dia da semana, alguns têm, mas alguns não têm noção de dia da semana, então dizem, mas já é sexta-feira? Como que eles começou ontem, né? A semana letiva. Então, eles dizem que está em torno a sensação, sabe, a sensação térmica e a sensação, a mesma coisa do tempo, em torno de 16 horas, né? Mas, de novo, lembrando aqui do Perante o Tempo, do livro Conduta Espírita, ele diz que o André, né, André Luiz, que escreve, ele diz que o passado é a raiz do presente, para nós termos isso. Né, ele estava falando aqui sobre a semente, né, que o que você semear, germina. Então, o passado, ele é a raiz do nosso estar aqui, do presente. Se a gente não pode mudar muito, não vamos ficar presos a isso. Porque o que nós fizemos hoje é a raiz do nosso futuro. Então, nós podemos mudar a qualquer minuto, né? A nossa conduta e tudo que a gente quer para o nosso futuro. A Gênesis vai tá falando, né? De temas que são interesses universais, nada muito local para aquela sociedade, não, já que ele trata do universo, do planeta, né? Ou do ser humano, ou de todos o que compõe esse planeta. Então, ele é um tema universal. Ele, na primeira parte dele, ele vai fazer análise desse planeta Terra. Na segunda, ele vai falar dos milagres e explicar por que não são exatamente milagre, uma coisa milagrosa que não deveria acontecer daquele jeito, como se estivesse derrogando uma lei divina. Ele vai falar de coisas que nós poucos conhecemos, como, por exemplo, os fluidos, e que eles são passíveis de quem conhece essas leis fazer, né, com que eles trabalhem em seu favor, parecendo aos olhos leigos que houve um milagre. Mas ele só sabe mexer com algo, né, com essas energias que nós ainda não podemos. Então, tudo que para nós é extraordinário, para o Cristo era apenas ordinário. Simplesmente ele sabia como fazê-lo, né? E daí aqui, ó, a gente pode lembrar também, já que na terceira parte vai estar falando, né? Que ele vai falar da predição do Evangelho, os sinais do tempo, né? A Gênesis, lá no final, nesse capítulo 18, ele vai falar, são chegados os tempos, e que isso vai ter sinais. Nós viríamos sinais do tempo. Geração nova. E daí nessa geração nova, né, que marcará um novo tempo na Terra, com a prática da justiça, da paz, da fraternidade, nós sabemos que desde 1970, 1980, começaram a chegar no planeta as levas de crianças diferentes, que foram chamadas de crianças índigo. Saíram filmes, saíram estudos, né? Isso não é uma coisa da doutrina espírita, isso saiu em outros lugares, isso foi bem divulgado. Por quê? Porque notou-se que eram crianças diferentes. Inclusive se comunicavam de forma diferente. Crianças que, independente da educação que elas tinham, elas se portavam diferente, elas não eram tão passíveis como as outras. Eram crianças que perguntavam, todas as crianças perguntam, mas elas eram mais insistentes, elas tinham que ter uma resposta. Tem um programa infantil que as minhas filhas viam que dizia, ele perguntava por quê? Porque sim. O menino dizia, porque sim, não é resposta. É o que as crianças índigos trazem. Não é porque sim, tem que explicar. E a explicação tem que fazer sentido para essa criança. Elas não conseguiriam ser enroladas como a gente fazia com outras, de outras gerações. Ou com outras crianças da mesma geração dela,
mas que não fossem especiais, índigo. O índigo, né, vem da cor da aura, azul, que é a cor do ensino, é a cor dos mestres, a cor de pessoas que gostam de estudar, a cor de pessoas que gostam de ter opções, que gostam de ter poder de escolha. Então, essas crianças, elas começam a mudar a consciência dessa geração no planeta. E tem outras coisas, né? Se ligar a animais, vinham com uma gentileza diferente, vinham já repreendendo os pais, ao invés do pai dizer, você não faz isso, pai, você não pode fazer isso, porque isso, e nunca, não é como se, ela sabe porque eu expliquei, então meu filho sabe. Não, era o contrário, eu sei porque o meu filho explicou, né? Então, essa geração, né, de crianças índigos, elas vão ser um dos sinais do tempo, vinda de outros lugares, né? E diz a literatura que fala sobre eles, que eles tinham um dom especial de sensibilidade para conhecer a intenção das pessoas. Por isso elas não se deixavam enrolar. Elas conseguiam, por causa da aura, elas conseguiam saber se a pessoa era boa, se era ruim, né, o que a pessoa estava sentindo, das aflições. Às vezes conheciam um problema da pessoa que a pessoa não tinha noção. E algumas delas tinham um poder, assim, eles diziam que curativo. Né? Alguns filmes mostravam isso assim bem, de uma forma bem gostosa de se ver. Então, nesses tempos, né, que são chegados, o nosso globo, como tudo que existe aqui ao redor, ele vai estar submetido à lei do progresso. E a lei do progresso vai forçosamente fazer mudanças em nós e em tudo que existe ao nosso redor. Por mais que a gente não queira que algumas coisas mudem, nós temos que nos render a isso. Nós somos arrastados ao progresso. Algumas coisas simplesmente não nos deixam ficar para trás, né? Tanto o nosso planeta fisicamente vai progredir, ele vai, né, se diferenciando mesmo, porque tudo que existe, né, a matéria já foi provada por Einstein há muito tempo que matéria não é nada mais do que energia condensada, então tudo é matéria, nós somos matéria, o globo e tudo que existe, e de uma vez que essa energia se modifica, tudo se modifica. É uma coisa que é padrão energético, né? Daí diz, né, que tanto o espírito encarnado, desencarnado, está aqui para esse progresso, né? E que isso se dá paralelamente. Então, os sinais do tempo, diz assim na Gênesis, né? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Aqui não diz que os acontecimentos seriam bons. Nós inferimos, né? Oba, vai chegar os tempos, né? Vai vir coisa boa. Depende. Nós fizemos coisas boas para nos retornar coisas boas, porque a gente quer o bom. A gente quer o que tem de melhor. Mas a gente dá o que tem de melhor para ter direito a essa coisa boa. Porque a inferência, né, é que acontecimentos seriam bons e a gente está vendo coisas não tão boas assim ao nosso redor. Numa das palestras, né, dos nossos palestrantes maiores, um perguntou, se eu não me engano, para o Haroldo, dizendo, tá, mas se realmente está chegando o tempo da regeneração, como é que explica essa balbúrdia que está, né? O Brasil, o planeta, essa coisa da sociedade que não está bom. Ele fez uma alusão, e depois um outro vai fazendo a mesma coisa, a uma mudança. Quando você está de mudança, como é que fica a sua casa? Como é que fica a sua vida? Antes de você, na hora que você está mudando de um lado para o outro, tirando daqui, empacotando, se uma visita chegasse na tua casa, como é que estaria a tua casa? Estaria linda, bonitinha, com tudo no lugar? Ou estaria uma verdadeira bagunça? É assim que estaria para o nosso planeta, então, né? Na época dessa mudança. Então, fisicamente, o nosso globo vai experimentar essas transformações, né?
transformação que cientificamente são comprovadas. E que tornam ela cada vez mais suscetível de ser habitados por habitantes melhor. Porque se nós somos seres energéticos, para chegar pessoas com energia melhor do que a nossa, de outros planetas mais adiantados, a casa tem que ser compatível com o habitante onde ela está. Tanto que nós podemos ver isso na ciência, nos habitantes aqui do nosso planeta, até nos nossos reinos, né? O reino animal. Dependendo de um animal, não pode estar em outro habitat, porque não fornece o que ele necessita. Então, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da nossa inteligência. E nós estamos desenvolvendo bem essa inteligência, porque o germe da inteligência, nós nascemos com ele. A possibilidade de sermos pessoas cada vez mais melhor e mais inteligentes nós temos. Só que é trabalho. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos trabalhando para isso? Porque estudar é cansativo. Eu sei, estou na área. É cansativo. Para todos. Para as crianças, para os adultos. O tempo é escasso. Tem outras coisas que são muito mais atrativas para nós do que o estudo. Mas é um mal necessário. É um bem, né? Mas a gente já fala, ó, um mal necessário. Então, só assim, né, através do nosso desenvolvimento, é que nós vamos ter um melhor senso moral e que os nossos costumes vão se melhorar, não sem trabalho. Então, lembrando da lei do progresso, o progresso da humanidade se cumpre em virtude da lei do progresso, que é uma lei divina. Então, queiramos nós ou não, vai acontecer. O tempo é que vai ser de acordo com o que a gente fizer, né? Porque isso é trabalho. Trabalho de quem? Nosso. Se nós moramos numa casa, a não ser que nós delegamos e se paguemos para alguém para fazer o serviço dela, mas ainda está sob a nossa responsabilidade. Se a gente contrata alguém para fazer o serviço, a responsabilidade é de quem mora na casa. Responsabilidade aqui do progresso do planeta, né? Só que a lei do progresso, como é a lei divina, vai ter um mecanismo divino agindo para, se nós não dermos conta, né, desse trabalho, outros vão ajudar. Quando a colheita está pronta e só aquele povo daquela fazenda, por exemplo, não dá conta, eles contratam novos empregados. Senão perde a colheita. É mais ou menos o que Deus faz para conosco, né? Então é da vontade de Deus que nós progredamos, então vamos ter esse progresso, queiramos nós ou não. Quando a humanidade está madura, né, ele vai subir de degrau, né, degrau ali moral, então pode dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Primeiro o nosso trabalho. Quando a humanidade está madura, então são chegados os tempos marcados por Deus. Para ele, o presente, o passado e o futuro são só presente. Quem tem que se preocupar com o tempinho aqui no planeta somos nós. Mas, claro, como um pai amoroso, ele vai dar a ajuda necessária, né? Mesma coisa que ele fala aqui das frutas. Para nós, no Brasil, a preocupação vem em dobro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? De acordo com Humberto de Campos, que escreveu essa obra, né? Nós ainda somos o maior país católico apostólico romano do mundo, mas nós também somos o maior país de espíritas do mundo. Claro que, dadas as proporções aí, nós somos o maior e exportamos o conhecimento espírita para o resto do mundo. Coração do mundo, pátria do Evangelho, né? A árvore do Evangelho, lá numa alusão belíssima, riquíssima como poema, ele diz que a árvore do Evangelho foi transplantada de onde ela estava
nasce na França, né, com Allan Kardec, e é transplantada, então, para aquele lugarzinho que no mapa se assemelha a um coração. Não um coração icônico, né? Mas um coração de verdade. O nosso mapa guarda muita semelhança a um coração, né? Verdadeiro. Então, isso é uma das provas, né? De que nossa responsabilidade aqui é muito maior, né? Do que a de outros povos. Porque está conosco a chave, né? Principalmente ostentando esse título, né? Isso é de acordo com o censo de 2010, tá? Porque o outro não foi atualizado. Nesses tempos, não se trata de uma mudança parcial, porque mudanças sempre houve, sempre haverá. Mas daí são mudança parcial. Em um lugar se dá, no outro não. Agora, quando são chegados os tempos marcados por Deus para aquele planeta, a mudança vai se dar em todo o planeta. Ah, tá, mas depende do nosso trabalho. Eu trabalhei, eu tenho direito ao meu quinhão do trabalho. Você não trabalhou? Não é isso que o patrão faz? Quando o operário não trabalha? Exatamente isso. Você vai ser convidado para um outro planetinha na próxima encarnação, né? Então, essa transição planetária, não é, que é do mundo de provas e expiações para um mundo, primeiro, de regeneração, porque daí vem o trabalho agora, está na teoria, o trabalho na prática vai vir para esse mundo de regeneração. Quem vai ter que regenerar o planeta? Quem vai ter que se regenerar? Os trabalhadores aqui que aqui tiverem a honra de permanecer, né? Os bons herdarão a terra. Jesus, né? Então, se nós pudermos passar para esse próximo plano, nível de planeta, né? De regeneração, são os trabalhadores. Os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. O último aqui de provas e expiações que passarem serão os primeiros no mundo de regeneração para trabalhar. Segunda lei divina. A primeira, adoração. Segunda, trabalho. Trabalho. Meu pai trabalha todos os dias, né? Então, uma nova ordem de coisas vai se estabelecer, né? Os que são opostos, como ele dizia ali, sem querer estão trabalhando para quê? Para alertar. Para nos alertar. As pessoas não conseguem saber o que é bom se elas não conhecem o mal. Nós não sabemos o que é escuridão, ou não distinguiríamos, né? Luz de escuridão. Sempre tem que ter a dicotomia, né? Para a gente conhecer. Então, fica muito evidente que alguma coisa está acontecendo no planeta. Mas o quê? Agora, a ciência, que é um principal pilar da doutrina espírita, vai explicar. Astrônomos importantes como Frederick William Bessel, Paul Otto Hesse, José Comassola, Edmundo Halley, depois de estudos e cálculos minuciosos, chegaram à conclusão de que o sistema solar gira em torno de Alcíone, estrela central da constelação das Pleiades. O nosso Sol é, portanto, a oitava estrela da constelação e leva 26 mil anos para completar uma órbita. Lembra? Passar ao redor, então, dessa estrela, né? Da Alcíone. 26 mil, para quem é imortal, não é nada. Então, para completar essa órbita, descobriu-se também que Alcíone tem à sua volta um gigantesco anel de radiação que foi chamado de cinturão de fótons, luz, que consiste na decomposição de elétrons, sendo a mais ínfima partícula da energia eletromagnética. Se nós somos regidos por uma estrela, se nós orbitamos, o nosso sistema solar orbita num maior, nós somos atraídos por ela. Então, ela seria como o Sol dos nossos sóis, né? Nessas galáxias que também orbitam ao redor dela. Então, teoricamente,
ela manda magneticamente no nosso mundinho aqui. Tendo isso em mente, tem mais explicação da ciência. A cada 10 mil anos, o sistema solar penetra por 2.000 anos. A gente acha, tem-se dito que a regeneração dura talvez 1 milênio, um pouquinho a mais, né, de trabalho para a regeneração. Não tem isso taxado, né? É assim. Então, a cada 10 mil anos, o sistema solar penetra por 2.000 anos nesse anel de fótons, energia pura, né? Ficando mais próximo de Alcione. A última vez que a Terra passou por ele foi durante a Era de Leão, há cerca de 12.000 anos, quando a Terra teve um boom, né? Quando as sociedades se desenvolveram. Foi quando surgiu, para nós, o início da agricultura. Isso, evolutivamente, foi mais do que um marco, né? Sobre a influência dos fótons, todas as moléculas e átomos, de qual todos nós somos, todos e tudo é composto, né? Tudo no planeta, passa por uma transformação, precisando de se readaptar a novos parâmetros. A excitação molecular cria um tipo de luz constante, permanente, que não é quente, uma luz sem temperatura, que não produz sombra nem escuridão. Talvez por isso os hindus chamem da era da luz para esses tempos que hão de vir. Ou que na realidade estamos chegando, porque esses estudos começaram em 2000 a 2012, mais ou menos. Então, né, nós já estamos dentro desse processo. Ainda cientificamente, desde 1972, o sistema solar vem entrando no cinturão de fótons. Antes estávamos falando de toda a nossa galáxia, né? Agora estamos falando do nosso sistema aqui, e mais especificamente no da Terra, que em 1987 a Terra começou a penetrar nesse cinturão, estando gradativamente avançando até que no ano de 2012 já estava totalmente imerso nessa luz. Se em 1970 a 1980 começaram a chegar as crianças ditas índigo, que ia mudar boa parte da consciência do planeta, a partir do ano 2000 começam a chegar as crianças chamadas cristal, que vão retomar e terminar o trabalho das crianças índigo. Além de tudo que as crianças índigos têm, elas são ainda mais aperfeiçoadas. Elas vêm com um biotípico diferenciado. Diziam que eram crianças graúdas, bebês já graúdos, e que parecia que a cabeça era ainda mais graúda, chegando a ser meio que desproporcional ao resto do corpo. A gente sabe que o tamanho do cérebro manda, né? Então, o tamanho da cabeça vai junto. Diz também, né, a ciência, que essas crianças tinham os olhos também bem grandes, atentos, observadores, e que eram crianças que desde sempre elas mantinham contato visual com a pessoa, como que bebezinho, né, como se estivesse entendendo. Eles dizem que eles fazem tipo um scanner, conseguem perceber a pessoa, o íntimo da pessoa. Crianças cristal. 2012, já alguns que chegam em 2000 já têm 12 anos, né? Então, essas crianças, elas vão mudar a energia, continuar, né? Mas ainda mais do que as índigas, elas vão mudar a energia do nosso planeta. A energia para a regeneração, né? Não só elas sentem energia do outro, como elas sentiam no ambiente que elas estavam, a toxina, a energia que estava em determinado alimento, a ponto de não querer aquele alimento. Daí nessa necessidade de alguns só comer coisas sem, né, que não fosse transgênico, e daí com elas começa essa onda. Então a criança não pode se alimentar disso, então a criança não é intolerante a isso, aquilo. E quando não era intolerância, elas simplesmente se negavam a consumir carne. Mas é um animalzinho. Nós éramos um animalzinho. Nós vivemos numa época em que a gente ainda, né, conhecia, às vezes,
Minha mãe tinha peru, galinha, né? Criava. O do meu marido tinham vacas, tinham, né? Bezerrinho, lindinho, coisinha, mas uma hora o bichinho ia pro abate e dava festa. O porquinho lá brincava com a criança, uma hora, né? No final do ano ele ia fazer a festa de final de ano. E a criança não ia se importar com isso. Não passava pela nossa cabeça. Tantos que nós éramos, essas crianças não, mas como? Ele é um animal. E eles não convivem com o animalzinho, não tem mais. Né? Dificilmente, só aqueles que ainda moram em fazenda. Eles não convivem, mas mesmo ele dizia, eu não como porque é um ser vivo, é um animalzinho. Da onde que eles tiraram isso? Não tiraram, eles trouxeram. São mais evoluídos, eles sabem. Simplesmente eles sabem, não precisam ser ensinados, eles já sabem. Né? Então, nós queiramos ou não, eles estão aí, o mercado está evoluindo, né? Está se adaptando a eles. A onda começou com eles. Então, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos, né? Os homens, com a sua inteligência, ou dita inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, em especial em se falando de tecnologia. Nós estamos na era da informação e na era tecnológica, né? Isso sob o ponto de vista da ciência, né? Nas artes, no bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a conquistar. Progresso intelectual é uma coisa, progresso moral é outra. Não existe progresso moral se o intelectual não estiver, né, já desenvolvido. Nós precisamos do conhecimento para distinguir o bem e o mal. Mas isso não se dá, às vezes, deveria, mas não se dá concomitantemente, não é para e passo. Às vezes, intelectualmente estamos bem desenvolvidos, mas moralmente, pelo menos na moral cristã, não temos isso, né? Então, esse progresso vai trazer outras coisas que nós ainda não somos, caridosos, né? Nós ainda não temos a fraternidade, a solidariedade para com todas as espécies. A gente diz, eu sou meu irmão, quando é irmão de sangue, quando é irmão de religião. Mas somos irmãos todos perante Deus, né? Uma mudança tão radical como a que está elaborando não pode realizar-se sem as comoções. Comoções nossas, comoções das massas, né? A luta de ideias, porque nós não queremos, principalmente nós mais maduros, mais antigos, né? Nós não queremos realmente sair do conforto. Nós queremos permanecer no que nós temos. Tudo que é novo, essa adaptação é trabalhosa. A era da informática, para nós que não nascemos com o chip instalado, porque os pequenos nascem, né? Meses, tu bota na mão deles e eles não sabem ler, não sabem escrever, não sabem inglês. Tenho alunos que têm dificuldade de aprendizagem formal, mas bota na sala de informática para ver. Cadê a dificuldade? Não tem. Se eu ficar do lado dele, eu tenho a dificuldade. E ele ainda vai tirar sarro de mim, vai dizer, o que? A professora não sabe? Não sabia? Assim, triste, né? Mas é verdade. Então, a luta de ideias que vem com isso, né? Da onde surgirão graves acontecimentos, catástrofe, guerras, como a gente está vendo, né? No planeta inteiro, são necessárias. Falando em termos de matéria do planeta, matéria orgânica, como a nossa, dos nossos corpos, né? Não vai escapar dessas influências, como eu estava dizendo, das crianças, né? Hoje em dia, tudo que nós temos forçosamente passado, desenvolvido enquanto corpos, a intolerante à lactose, a intolerante ao glúten. Deus, há umas décadas atrás, isso não existia. Nós estamos desenvolvendo. Para quê? Para nós mudarmos os hábitos. Realmente, nós deveríamos tomar leite só enquanto somos bebês, como todos os outros mamíferos do planeta, mas não, nós continuamos, né? Nem tomamos o que é nosso. Quem é que está errado? Ah, não sou eu? Será que não sou eu?
Se nós realmente não necessitamos, é porque nós nos habituamos. Porque como é que outros seres passam sem, né? Então, outra coisa, né? São as enfermidades e os flagelos. É ruim, passamos pela Covid, por exemplo, né? A epidemia, agora veio o dengue, e parece que nunca mais essas coisinhas vão nos abandonar. Mas foi graças a ela que a maioria de nós, forçosamente, se adaptou a essa maravilha da tecnologia. Nós, casas espíritas, a maioria casas espíritas com pessoas de mais idade nas direções, fomos obrigada a ver como é que funcionava essas tecnologias, como é que fazia a transmissão, como é que nós podíamos ter aula para não deixar morrer tudo, já que as casas também estavam fechadas. Como é que a gente podia fazer? Tivemos que aprender, né? Querendo ou não, tivemos que ir atrás. Então, as tecnologias digitais, né? Porque tudo isso faz parte do progresso intelectual, os avanços da tecnologia, né? Essas plataformas, tudo isso que hoje nós temos à disposição e algumas não sabemos utilizar, mas elas chegaram porque elas vêm do mundo espiritual para o nosso. E lá elas já são desenvolvidas, né? O nosso desenvolvimento espiritual. Quanto desenvolvimento espiritual nós tivemos com a era da tecnologia? Na palma da sua mão, literalmente, você tem tudo de que você precisa. Todos os assuntos. Você pode, culturalmente, visitar coisas que nós não poderíamos, ou por questões de tempo, ou por questões financeiras. Hoje nós podemos. Se não fizermos, gastamos o tempo com outra coisa porque queremos, né? Então, o espiritualismo, ele se desenvolve mais nessa era, porque nós nos voltamos para Deus. Com as catástrofes, com as pandemias, com todas essas coisas, até os ateus vão dizer, meu Deus, a dor nos faz voltar para o germe, né? Então, nós vamos nos modificando uns aos outros, a nossa geração, e de repente temos um planeta inteiro, né? Então, se o mal existe, e a gente sabe que é criado por nós, ele vem do homem, né? Porque Deus nada de injusto quer para nós, nada de ruim. E se existe é porque ele nos deu livre-arbítrio. Olha que coisa magnífica. Mesmo sabendo que nós iríamos errar, ele sabia, enquanto pai, que para nós crescermos e para nós aprendermos de verdade, nós teríamos que errar, assim como as crianças. Quem sai, de repente, andando, se não passou por levanta, cai e aprende a partir do erro. Tudo, né? Nós fazemos isso. Então, aqui vai estar falando do progresso intelectual de novo. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando paixões mais. Esse progresso pode fazer reinar a concórdia, a paz, a misericórdia, o amor fraterno. Tudo isso nós temos que desenvolver e vamos, com a ajuda, né, desses seres que estão vindo do universo nos ajudar. Então, hoje a humanidade já está madura, pelo menos uma boa parte dela, para alcançar tudo que nós precisamos. As instituições, olha, esse também é sinal do tempo. Agora nós temos um monte de instituições protetoras. É protetor do ancião, é protetor da criança, é protetor dos animais, é protetor da plantação, é proteção... Se ainda não fazem bem o trabalho, porque está começando. Mas agora nós já pensamos, é um passo, né, nessa... Preconceito de raça, preconceito de cor, preconceito de tudo que nós tínhamos e ainda temos, e por um tempo vai perdurar, né? Eles vão se esvaindo. Como? Com as leis que são criadas, com o enfrentamento daquele diferente que está chegando e tem direitos que antigamente não tinha. Somos nós, nos modificamos com um empurrãozinho, né? Então, outro sinal dos tempos, outro sinal desses tempos que são chegados,
É todas essas ideias espiritualistas que agora não está mais no espiritismo, que agora não está mais nas religiões de matrizes espiritualistas, antigamente orientais. Estão se desenvolvendo em todas, mesmo que a maioria não se aperceba disso. Se a gente vê muita, vídeo de outras religiões, isso é perceptível, né? Então, falando agora de ciência e de espiritualidade, eu sou simplesmente louca por esse carinha aqui. Então, em 1930, o diplomata alemão conde Harry Kessler chegou para o já renomado Albert Einstein e lançou: professor, ouvi dizer que você é profundamente religioso. Não era um elogio, estava desdenhando. Sem se alterar, o cientista respondeu: sim, você pode dizer isso. Tente penetrar com os nossos meios limitados os segredos da natureza. Você vai descobrir que por trás de todas as concatenações discerníveis há algo sutil, inatingível e inexplicável. A veneração a essa força que está além de tudo o que podemos compreender é a minha religião. Até certo ponto, de fato, eu sou religioso. Muito mais religioso do que os religiosos que se dizem assim, né? Isso está na revista Galileu, né? E foi replicado. Haverá, portanto, uma luta inevitável, luta desigual, porque a do passado decrépito, nós ainda resistentes, a cair em frangalhos contra o futuro juvenil, índigos, cristais e todas as levas, né, que vem por aí. Será a luta da estagnação contra a luta do progresso, da criatura contra a vontade de Deus, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. Não existe coincidências. O Pentateuco não foi a primeira obra que foi traduzida em solo brasileiro. Em solo brasileiro, chegou a obra que se chamava Os Tempos São Chegados. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E aí, quando nós, não só espíritas, nós todos, formos chamados ao verdadeiro testemunho da pátria do Evangelho, verdadeiro testemunho do cristão para com o Cristo, né? Que possamos cumprir o que há tempos nós já aprendemos. Lá está no Eclesiastes, está na Bíblia, né? O Pentateuco só vai reviver os ensinamentos do Cristo. E faça-se em mim, segundo a tua vontade. Se a gente só soubesse fazer isso, se curvar à vontade de Deus, a maioria dos nossos problemas nem existiriam. Nunca foi da vontade de Deus que nós sofrêssemos. É a nossa rebeldia que faz com que isso aconteça. Então, as minhas referências. Então, pessoal, muitíssimo obrigada por me ouvirem. A casa, muitíssimo obrigada pelo convite. Sempre vai ser uma honra estar aqui. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus, Pai grandioso, sempre nos abençoe. Que assim seja.